As profecias de Nostradamus foram objeto de múltiplas interpretações ao longo dos séculos. Apesar de não citar datas exatas, alguns estudiosos associaram suas quadras a possíveis eventos em 2026 e muitos deles pediram minha colaboração para confirmar esta lista de 10 profecias. Por quê? Porque fui o único, e repito, o único, que analisou corretamente as profecias desse famoso boticário francês. E antecipei no meu vídeo do ano passado o falecimento do Papa Francisco e muitos outros eventos que aconteceram exatamente como eu publiquei. Claro, prometo que não vou te decepcionar lendo quartetas inteiras. Vamos direto ao que importa, mas já te aviso, nem pensa em perder o final. Por que a última profecia? Talvez esteja falando de você e você ainda não sabe? Eu sou El Documentalista, e estas são as 10 profecias de Nostradamus para o ano de 2026. Das sombras até a luz do mistério e da intriga, tocando em mais um tabu. E descobri no meio da teimosia que existem mundos paralelos. E através dos meus erros conheci a humildade, fazendo um pacto com o céu. Eu sou El Documentalista. Pior que uma guerra quando a luz de Marte falhar, 7 meses de grande guerra, gente malvada. Essa é a profecia que mais aparece na boca dos supostos especialistas. E todos dizem que literalmente haverá uma guerra de 7 meses, mas estão enganados. A análise profunda revela que é muito diferente, mas igual. Ou pior, eu conto para vocês. Nostradamus fala de uma classe real. A realeza e o número 7 estão relacionados, porque o poder de um rei, segundo acreditava o próprio Nostradamus, vem de Deus, e a luz de Marte se refere ao fogo purificador. Não há essa guerra de 7 meses. O que realmente vai acontecer é que um rei vai morrer em 2026. E os funerais e a posse de seu sucessor serão o cenário para que os homens mais poderosos do planeta se reúnam? É exatamente nesse lugar e momento que acontecerá a união das potências que espalhará o mal por todo o mundo. Porque a expressão gente malvada foi mal interpretada. Nostradamus não se referia literalmente a pessoas más, mas sim a uma semente de malícia. Uma maldade absoluta que será gerada durante o tempo em que durarem os rituais e as cerimônias reais. Isso pode se tratar tanto de uma nova aliança entre nações que terminará de forma desastrosa para o mundo. Ou então, a concepção de uma criança ou o anúncio de uma gravidez. Um ser humano que mesmo antes de nascer está destinado a ser a representação viva do mal. O grande navio afunda, o adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em grande terror. Todos dizem que essa profecia fala de um conflito naval. Não é para menos, levando em conta a crescente tensão entre países considerados vermelhos ou pró-socialistas e os pró-capitalistas. Como a interpretação está correta, pode-se afirmar que em 2026 pode haver um evento de magnitude mundial. Ou então, a apresentação de uma arma secreta que imponha uma nova ordem nos mares. Ou pior ainda, que a pressão sobre alguma nação considerada vermelha seja demasiada, e seu líder, assustado, cometa um grave erro. Em 2026, de fato, uma grande embarcação será destruída e isso dará início a um conflito onde se disputa o controle dos oceanos. A tempestade inesperada, a terra seca, grandes dilúvios. Quando aparecerem em 2026, os fenômenos naturais não darão trégua, mas podem não ser tão naturais assim. Vou contar para vocês.
Segundo Nostradamus, após calores extremos que secarão parte do planeta, chuvas intensas causarão inundações em várias populações, capazes de fazer muitas vítimas. A palavra dilúvio não é por acaso. Alguns interpretam que a seca será o sinal que aparecerá para a formação da frente atípica de tempestades, enquanto não se pode descartar que talvez uma nova tecnologia ou armamento seja testado em um deserto e, a partir disso, surja uma mudança em nível atmosférico que desencadeie o desastre. Mas, e se isso que deve aparecer vem de outro planeta e, como muitos videntes afirmaram, cria uma enorme tempestade por onde passa? Exatamente. Como já disse, a poderosa Igreja Católica possui um círculo de médiuns chamado Os Olhos. E segundo relatórios confidenciais, muitos deles viram nuvens colossais se formando e, atrás delas, uma nave extraterrestre emergindo. A geração perdida, cabeças de fumaça, o grande ruído, tudo adormece. Explosão sacudirá o mundo em 2026? Acreditamos que o ano que se inicia será decisivo na retomada dos testes atômicos, mas há mais interpretações possíveis. Na minha opinião, o termo cabeças de fumaça, que é ambíguo no francês original da profecia, pode se referir a algo completamente diferente. De uma nova corrente artística, musical e de expressão popular que busque separar completamente as gerações mais jovens do controle, conselho e tutela dos adultos. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Em 2026 começa uma nova revolução da juventude, que não estará ligada à ideia utópica de querer mudar o mundo para melhor, de modificar o sistema de forma radical. Nada disso. Estará orientada a se separar completamente da realidade. Como sempre, começará com um evento ligado a uma personalidade de referência. Talvez apresente uma nova tecnologia que permita ouvir música de forma mais imersiva. Ou um novo produto químico ou tudo isso junto. O fato é que, como diz a profecia, as cabeças não serão preenchidas com ideias de igualdade, fraternidade e liberdade, como nas antigas revoluções, mas sim com frágeis slogans ligados à ideia de que nada mais importa. Nem mesmo viver o presente de forma consciente. E o novo que surgirá com grande estrondo, tudo adormecerá. A geração perdida terá chegado. As cabeças de um em breve estarão entre nós. Escurecimento do sol e sinais do céu. Do oriente escurecerá em direção ao meridiano, estremece a barbárie. Em 2026 acontecerá um evento tecnológico ou extracósmico que virá do leste. O verbo escurecerá não se interpreta como uma perda de luz, mas sim como uma interferência artificial provocada por um agente desconhecido que se desloca em direção ao centro do mundo. O meridiano é a descrição velada de uma entrada que avança em linha reta sobre o planeta, interrompendo sinais e gerando uma sombra terrível. Esse tremor de barbárie seria o pânico inicial daqueles que pensam imediatamente que algo que não é humano está se aproximando e que se move com precisão cirúrgica em direção a um ponto marcado na Terra. Mas como não podemos afirmar que Nostradamus falava de seres extraterrestres, devemos considerar que essa profecia pode se referir às nossas próprias criações. E o meridiano, o centro, será interpretado como os seres humanos. Então, uma possível interpretação seria que o Sol será obscurecido por milhares de objetos voadores no céu, que se voltarão contra os homens de uma região, que naquela época Nostradamus, que cresceu em uma família judia, mas era católico, consideraria bárbaros. Ou seja, fora do alcance da igreja e da influência das cidades europeias centrais, por exemplo. E isso você não vai ver em nenhum outro canal. Em 2026 você pode encontrar enxames de milhares de drones após uma falha ou hackeamento. Espalhem o terror cobrindo o céu de uma cidade oriental, caindo ou atacando os humanos. Uma coisa é certa:
O que vem do leste não traz luz, mas sim medo. Perdas alarmantes. Falsa casa sagrada e infiéis pelo fogo choram. 2026 prevê a ruptura de um templo falso. Durante os últimos anos, milhões de pessoas depositaram sua fé não no Senhor dos Céus, mas no dinheiro. Um banco gigantesco entra em colapso. Ou talvez uma grande crise ligada às criptomoedas, ou uma nova potência intervindo nos mercados de ações de forma agressiva. Isso vai gerar um pânico financeiro completo. O fogo não se referirá a um incêndio, mas sim às perdas desses valores nos quais muitos depositaram sua fé, como se fossem a verdadeira religião. Como toda crise, haverá ganhadores e perdedores. Já aconteceu outras vezes e parece que não aprendemos. Os lucros extraordinários geralmente não duram muito tempo. Colapso de um bom líder, lágrimas por um grande chefe, consolo morto, sombras que arrebatam. Em 2026, um líder popular anunciará um grande avanço para a humanidade. Talvez novos medicamentos ou uma fonte de energia duradoura, e continua destinada a melhorar a vida de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Porém, ela não cumprirá sua missão. Será atacado, desestabilizado ou diretamente assassinado e substituído por outro, que vai reverter as intenções de beneficiar as pessoas. Ao que caiu chamaram de mentiroso. E logo todo avanço ficará em nada, em prol de grupos poderosos que defenderão apenas seus interesses econômicos. A nova velha espécie, uma mãe, lembra espalhada sobre os pomares luz aos de branco. Em 2026 a ciência será glorificada, ofuscando a religião. Um erro grave. Uma espécie antiga já extinta será trazida de volta à vida. Aparentemente inofensiva, causará uma enorme comoção. A disputa midiática entre potências pelo domínio genético já começou. Nada de bom virá disso. Depois, vírus adormecidos, velhas pestes e criaturas dos mares serão reativados artificialmente, mas só nos mostrarão aquelas espécies adoráveis às quais reagiremos de forma positiva, enquanto as mortais serão armazenadas como armas em desenvolvimento para as quais não temos defesa ou cura conhecida. Fêmeas habilidosas para serem portadoras desses renascimentos serão selecionadas para experimentos. Como sementes que caem no sulco fértil de um pomar, uma após a outra darão à luz diferentes espécies, para a glória e fama dos cientistas arrogantes que não pensam em parar. A máquina poderosa está subindo. Do Ocidente, povos divididos em reis sem alma depositam vergonha. 2026 será o auge da inteligência artificial como sujeito de decisões? Falamos de superinteligências poderosas em papéis-chave como ministros do poder político, em setores que exigem o planejamento e a execução de medidas. Que um humano estaria condenado só pelo fato de pensá-las? Sob o argumento de um plano que beneficia a todos, a divisão entre etnias e culturas de um mesmo país será aprofundada. A inteligência artificial política anunciará as reformas com argumentos sólidos e confiáveis para prevenir um suposto colapso de identidade. As velhas fórmulas de Europa para europeus ou América para americanos serão revitalizadas, sem culpa nem consciência moral. Suas decisões, que antes seriam consideradas extremas e polêmicas, terão boa imprensa e apoio entre as populações mais conservadoras. Muito em breve, centenas de políticos irão imitar esse experimento buscando os mesmos resultados. E cada vez mais máquinas serão nomeadas para cargos nos governos e governarão sem humanidade os nossos destinos. Aquele que chega com Los Angeles. O longo véu cai e o mal aparece. Sem braços para ele, filho do céu, 14 asas o cercam. Poderia ser você mesmo, por que não? Como vimos, neste 2026 o mal se espalhará por todo o mundo, gerando eventos que enfraquecerão a fé e a disposição natural dos homens de se refugiarem em suas crenças.
Mas a esperança virá. Uma nova voz surgirá entre os humanos, um líder protegido pelos espíritos do bem. O mal não poderá tocá-lo e dará provas inequívocas de ser um enviado de Deus para iluminar onde a escuridão triunfa nos corações das pessoas. Isso não é pouca coisa. Podemos afirmar que o ano que começa trará um profeta, alguém que ainda não sabe disso, mas será chamado a fazer parte da imponente lista na qual já se encontram, de Isaías até João Batista. 7 anjos terá ao seu lado, um para cada virtude que defender e ensinar. Não esperemos a túnica e a barba longa daquele que caminha gritando no deserto? Esse profeta é um homem ou uma mulher desta época. Alguém que pode estar assistindo ao meu canal neste momento, sem suspeitar que em breve, muito em breve, o mensageiro dos céus aparecerá diante dele. Ouça diante de você em um sonho, em uma visão ou nas palavras de um desconhecido. Essas palavras forçarão o escolhido a tomar uma decisão. Se você aceitar, não será um caminho fácil. É isso mesmo. Ser profeta de Deus implica carregar uma mensagem que quase ninguém quer ouvir, desafiar reis, sacerdotes e multidões, e caminhar constantemente entre a obediência divina e a rejeição humana. Um profeta vive sob uma pressão espiritual enorme, sabe coisas que outros ignoram, vê perigos que ainda não existem e recebe mandatos que podem separá-lo de sua família. Do seu conforto, da sua própria vontade ou da sua própria audiência. Deve falar mesmo quando sua palavra provoca zombaria, perseguição, não morte. Deve manter-se puro quando tudo ao seu redor se corrompe. E deve suportar a solidão de ser o único que viu o que está por vir. Ser profeta é uma honra, disso não há dúvida. Mas também é um peso que recai sobre os ombros de quem for escolhido. Para advertir, não para agradar. E se for você, seria capaz de aceitar, de renunciar a tudo e dizer: faça-se em mim a vontade de Deus? Deixe sua opinião nos comentários. Use a hashtag profeta. Assim vou saber que você chegou ao final deste vídeo e que é um seguidor fiel do meu canal. Eu sou o documentalista. E este foi 10 profecias de Nostradamus para 2026.